nosso assunto, procurador, qual que é o efeito dessa representação aí direcionada ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras? Bom, o primeiro é de formalizar a necessidade de uma investigação. Isso poderia ser tomado de ofício, o doutor Aras está em férias, e para não haver risco de que fique aquela situação, ninguém representou, nossos colegas, não foi da associação, mas vários nossos colegas, formalizaram aquilo que ficou óbvio, que é a necessidade de que seja investigado o contexto em que aquilo se deu e, num período que já é praticamente eleitoral, não é nem pré-eleitoral, o uso de uma estrutura estatal para o ataque a uma instituição nacional. Mais de uma, né? A primeira instituição é a Justiça Eleitoral, que tem provado desde de 96, pelo menos, com os usos das urnas eletrônicas, a realização de pleitos absolutamente legítimos. Nenhum dado concreto, nenhum dado efetivo nos leva a duvidar da eficácia do nosso sistema eleitoral. E o que houve na reunião com os embaixadores foi uma utilização de uma estrutura estatal para descredibilizar uma instituição perante representantes de outros países e utilizando de informações absolutamente inverídicas. Há também afirmações muito graves e sem base em relação à postura de ex-ministros, enfim, todo um conjunto de atos que precisa ser efetivamente analisado, tanto no aspecto eleitoral, quanto no aspecto das outras condutas que o presidente cometeu, para que nós tenhamos um limite. É claro, é importante para toda a sociedade que há alguns limites que precisam ser observados, e o deles mais importante é a defesa da democracia, e não pode o titular do Poder Executivo atacar a democracia brasileira com essa disfarçatez, com essa facilidade. Olá, Caseta, bom dia para você, bom dia para Gabriela, para quem está assistindo. Caseta, não é a primeira vez que o Bolsonaro comete um crime de responsabilidade, um crime comum, que ele mente sobre as urnas eletrônicas. E o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, tem acobertado esses crimes. Desde a pandemia, o Aras não abre nenhuma investigação, nenhum inquérito sequer para analisar uma conduta do presidente da República, que muitas pessoas que têm conhecimento do direito, como você, entendem que, no mínimo, merecem uma investigação. É possível obrigar o Aras a fazer alguma coisa ou não é possível? Porque ele é a única autoridade que pode seguir adiante. E ele tem dito que não fará. É possível alguma outra medida, algum recurso ao Conselho Nacional do Ministério Público, algum pedido ao Supremo Tribunal? O que é possível para fazer para obrigar o Aras a agir, ou a gente vai depender de uma mudança súbita do Procurador-Geral da República? Bom dia, Kennedy. Essa questão é uma questão muito delicada dentro do próprio Ministério Público. O Procurador-Geral, como todos os outros membros, ele tem independência funcional. Independência funcional não é independência de não agir. Independência funcional é de fundamentar a sua convicção sobre fatos e dizer por que aqueles fatos merecem ou não ser arquivados ou merecem ou não ser investigados. No caso do Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República ele não está submetido ao CNMP. Os seus atos finalísticos não estão passíveis de revisão pelo CNMP. Num caso específico como esse, o arquivamento se dará perante o Supremo Tribunal Federal e o Supremo, sim, poderá dizer se é o caso ou não de continuar a investigação. E aí, na hipótese de o Supremo discordar do arquivamento, por motivos específicos, são detalhes técnicos que a gente precisaria avançar, há uma discussão sobre se o Conselho Superior do Ministério Público Federal poderia ou não ser chamado a indicar um substituto. Mas, insisto, isso é uma questão ainda muito nebulosa, precisa ser discutida, mas eu espero concretamente que, nesse caso, Kennedy, seja identificada uma diferença. Nós estamos num período eleitoral, e o período eleitoral cobra de todos uma responsabilidade adicional, e eu falo todos mesmo, Ministério Público, Justiça Eleitoral, partidos e candidatos. O uso dessa estrutura num período eleitoral faz uma diferença muito grande, e o Procurador-Geral da República é também o Procurador-Geral Eleitoral. É dele a possibilidade de levar ao TSE iniciar uma investigação também no TSE sobre o aspecto eleitoral. Então, me parece que o contexto de hoje é um contexto diferente de tudo que vivenciamos antes. Isso está claro também até pela reação de todas as instituições. Eu acho que houve aqui um sinal muito claro de que, olha, limites já foram vencidos em outros momentos, limites já foram ultrapassados em outros momentos, mas esse limite aqui não pode ser desconsiderado. Esse é um limite da democracia que todos nós temos que lutar e preservar, porque não cabe, na realidade brasileira, qualquer ideia de retrocesso. Qual que é o dano que o Aras e o Bolsonaro causam à democracia, Caseta, ao sistema jurídico como um todo,
a justiça como um todo, as instituições, quando eles agem dessa maneira, ou seja, no limite das suas atribuições, forçando os limites da lei, no caso do Bolsonaro, o Aras foi emitido, há toda uma discussão sobre essa indicação do Procurador-Geral da República, que é a autoridade que pode investigar o presidente. Sei que vocês defendem aquela fórmula da lista tríplice feita pela Associação Nacional dos Procuradores da República, vai para o presidente da República, ele escolhe um dos 3 mais votados. O Lula e a Dilma escolheram sempre o primeiro mais votado. O Temer já optou pela segunda, Raquel Dodge. O Bolsonaro não, tirou o nome do bolso do colete. Alguns entendem que, como é uma atribuição presidencial, esse sistema da lista deveria ser esquecido e deve se permitir que o próximo presidente siga com a sua atribuição de indicar. Como é que você vê essa questão, se a gente levar em conta que, por exemplo, Deltan Dallagnol foi procurador-chefe da Lava Jato, a gente viu que a Vaza Jato mostrou abusos da operação e hoje ele está fazendo política partidária, ou seja, o Ministério Público, uma parcela importante do Ministério Público, se partidarizando na prática, né? Porque o Moro e o Dallagnol, o que eles fizeram com a Lava Jato, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, que considerou o Moro suspeito, e todas as investigações sobre o Dallagnol e tudo que a Vaza Jato mostrou, revelam também abusos do Ministério Público. Como é que combinar isso? É para continuar indicando o mais votado da lista ou o presidente deveria escolher de acordo com a sua vontade? Kennedy, a posição da NPR e a minha pessoal continua a mesma. Eu acho que a lista é um processo democrático de filtro. Nós nunca defendemos que fosse necessariamente o mais votado, mas sempre defendemos que a lista fosse um sistema em que 3 pessoas ou mais pessoas, enfim, se candidatassem, passassem por um filtro interno que passa especialmente pelo reconhecimento da sua história, do que fizeram até ali. Então é um processo que não é propriamente corporativista, ele é um processo de filtro, porque pessoas que se conhecem, que conhecem a história e que esperam daquela pessoa uma adoção de uma postura. Então, para mim, a lista é muito mais democrática, é muito mais importante. E a lista hoje é feita pela NPR, mas é feita pela NPR por conta da Constituição não a prever. O nosso sonho é que ela fosse prevista na Constituição e a própria instituição a fizesse, que é para tirar, inclusive, esse caráter associativo. Voltando, acho que a lista ela tem esse formato de permitir à classe julgar histórias e levar esses 3 nomes ao presidente e o presidente escolher um dos 3. Eu acho que puxar o nome qualquer é sempre um risco. Porque pode vir uma pessoa excelente, pode vir uma pessoa comprometida, enfim. Você fica muito preso a uma ideia, a uma leitura específica do presidente. Agora, a sua pergunta sobre qual é o efeito das atuações do presidente ao testar limites, ela só pode, na minha visão, só pode ser respondida com o olhar do que fizermos como sociedade, o que fizeram as outras instituições a cada vez que esses limites foram excedidos. Então, que o presidente tente, que uma autoridade não haja, que a leitura dos fatos pelo Procurador-Geral da República seja muito conservadora, no sentido de é melhor não entrar na seara do político, isso é muito mais político do que jurídico. Isso é parte de um sistema. A questão é saber como reagir o sistema como um todo. Porque o que não é aceitável... No caso da Lava Jato, que há uma acusação de corporativismo, que não houve uma ação para se coibir abuso. Tem uma autocrítica da NPR em relação à Operação Lava Jato? Não há dúvida. Eu acho que a autocrítica é o papel essencial que qualquer instituição, qualquer associação faz. Nós precisamos reconhecer tanto os acertos quanto os erros, e especialmente os erros, precisamos nos debater com eles. Olha, houve aqui uma mitificação de algumas pessoas se tornaram heróis, se tornaram maiores até do que o próprio Ministério Público, faltaram alguns sistemas de controle. Isso tudo precisa ser colocado. Eu tenho usado uma expressão, Kennedy, que é a da caixa preta. Toda vez que há um acidente aeronáutico, os investigadores se debruçam sobre o acidente e veem os acertos e os erros e evitam que os erros se repitam. Eu acho que nós estamos fazendo isso e precisamos fazer. Precisamos reconhecer os acertos e precisamos reconhecer tudo o que não funcionou. Por exemplo, no caso da Lava Jato, nós temos um problema sério que foi a demora com que esses fatos foram depois levados ao CNMP, o tempo que isso se deu. E precisamos recordar, Kennedy, assim, que uma parte da Lava Jato ela é ruim de ser analisada porque Supremo Tribunal Federal, STJ, TRF4, durante muito tempo, por exemplo, afirmaram a competência da Vara Federal de Curitiba. E, em cima dessa premissa, os atos foram feitos. Depois, o Supremo mudou sua posição.
E essa mudança de posição se deu quantos anos depois? 7, 8 anos depois que os fatos começaram. Quando você retroage esse olhar para questões prescricionais, para as questões do ponto de vista administrativo, você olha, aquele ali não tem mais como punir, aqueles fatos já estão protegidos porque o tempo passou. Então, acho que nós precisamos todos deixar com que a poeira sente, obviamente não daqui a 30 anos, agora, bom, onde se acertou, onde se errou, o que precisamos mudar. Eu, por exemplo, vejo uma crítica muito constante do deputado Paulo Teixeira em relação aos acordos de leniência e que o CNMP teria que ter entrado nesse tema. Eu acho que os acordos de leniência, nós tivemos um problema sério mesmo, porque iniciamos a lógica da legislação anticorrupção com o maior caso já conhecido no Brasil, e aí em cima do maior caso você aprender a fazer as coisas é um erro, mas assim, eu não vejo que seja do CNMP a possibilidade de rever atos finalísticos, porque senão daqui a pouco o CNMP está revendo denúncia, está revendo ação civil pública, que não é o papel dele. Então, eu acho que o Ministério Público precisa ser discutido, a ANPR está nessa discussão eterna e vai se manter, mas com o Grano Salles, né? Aquela coisa de, olha, vamos salvar os acertos, vamos olhar os erros e ver o que precisamos fazer para que os erros não se repitam. Procurador, como que o senhor avalia o silêncio do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira? O presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco, se posicionou a respeito da segurança das urnas, enfim, defendeu a lisura do processo eleitoral, assim como os outros pré-candidatos também aí à presidência da República. Mas ele tem sido, né, o Arthur Lira tem sido cobrado e pressionado também publicamente para se pronunciar. O que demonstra esse silêncio? E, além disso, também queria perguntar para o senhor, ali na carona do que o Kennedy perguntou, a respeito do que pode ser feito, caso Augusto Aras não se manifeste, do ponto de vista legislativo, né? Levando em consideração aí que o Lira está sentado em um monte de pedidos, né, de impeachment contra o presidente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, poderia, então, fazer algo a respeito também? Ele poderia assumir esse papel? Não. Na questão do impeachment, Gabriela, nós temos aqui uma situação muito consolidada. É o presidente da Câmara que faz o primeiro filtro e depois isso vai ao plenário. Se o plenário aprova a abertura do impeachment, aí sim vai para o Senado como uma casa julgadora. Então, a análise sobre os pedidos de impeachment do presidente, ela cabe Mas a respeito do soberanamente... procurador-geral, desculpa te interromper, só a respeito do procurador-geral. Procurador-geral, aí o desenho é um pouco diferente, aí sim o Senado poderia abrir um procedimento para apuração de impeachment. Não acho, sinceramente, que isso seja factível no momento, não acho que esse seja o caminho, por vários motivos, inclusive pela questão eleitoral, sem discutir se é o caso ou não, mas sim, é o Senado que faz esse controle de recall da atuação do Procurador-Geral da República. Duvido que isso seja feito agora por vários motivos, até porque seria também um ambiente de ampliar as confusões, nesse momento eleitoral, acho realmente que a questão é pressionar, é conversar, é realmente colocar o Procurador-Geral da República para defender as suas posições e fazê-lo claramente e publicamente, mas não acredito numa questão do impeachment. Você havia me perguntado antes sobre a postura do presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu tenho que me conter em algum limite, Gabriela, porque, enfim, não sou comentarista político, eu sou presidente de uma associação e procurador da República também. O presidente Lira, em outros momentos, já se manifestou sobre essa questão das urnas, quando o Congresso esse ano rechaçou o voto impresso, declarou que o assunto estava encerrado. Então, eu espero que a Câmara mantenha a sua postura muito clara de defesa da democracia, reafirme o seu papel de agente importante nesse aspecto, e o presidente Lira, até agora, pelo menos, vinha falando sempre na confiança das urnas, assim como fez o presidente Rodrigo Pacheco. Não tenho notícias enfim, quais os motivos pelos quais o presidente Lira ainda não se manifestou, mas eu tenho que registrar que, em momentos anteriores, e espero que isso não tenha mudado, a defesa foi a defesa de que, olha, não se fala mais nesse assunto, as urnas são confiáveis, não terá voto impresso, a eleição ocorrerá com o sistema atual, que, repito, está sendo testado desde 1996, sem nenhum caso efetivo de dado que demonstre que as urnas não são seguras. Todas as propostas, uma proposta que foi veiculada de uma votação paralela em papel, ela é absolutamente impossível de ser feita e com um risco muito grande, porque, primeiro, não há quem obrigue o eleitor a votar duas vezes, a votar no sistema eletrônico e votar no papel.
Segundo, não há quem, tendo essa opção e podendo recusar, isso poderia mudar todo o resultado de uma urna e outra. E também há a possibilidade de uma pessoa votar de uma forma numa e votar de uma forma noutra, por todos os motivos possíveis, até para provocar nulidade. Então, as propostas que estão aí são propostas que trabalham com teoria da conspiração e trabalham com dados concretos. Esse é um dado importante, porque as Forças Armadas têm trabalhado com sugestões desse tipo aí, de votação paralela, com teoria da conspiração. Você acredita, e o Bolsonaro sugere a possibilidade de um golpe, de não aceitar o resultado das urnas. Você acredita numa tentativa de golpe? Se tentar, haveria êxito? Como é que você vê essa questão? Seria um episódio lá Capitólio? Como é que você analisa isso? Kennedy, eu acho que nós temos que estar atentos. Eu não descarto possibilidades, mas eu ainda acredito que as Forças Armadas não sejam um bloco monolítico e que esse bloco monolítico esteja associado ao rompimento da ordem democrática. Eu acredito que as Forças Armadas, como instituição, saberão honrar o seu papel. Assim como nós criticamos, às vezes, algum membro do Ministério Público que se tornou maior do que o Ministério Público, acho que pode haver algumas fontes militares que pretendam uma ideia que não seja a ideia da instituição. Me parece, então, que nós, como sociedade, como instituição, temos que estar absolutamente atentos, olhar para o que aconteceu nos Estados Unidos, olhar cenários, mas confiar nas instituições. Agora, confiar nas instituições não é ficar sentado na cadeira esperando que algo aconteça. É expressamente declarar e buscar com todas as instituições o compromisso que é de todos nós. A Constituição não é o brinquedo. A Constituição nos disse que nós estamos numa sociedade, num Estado democrático, e esse Estado democrático precisa ser fortalecido por todos. Goste ou não de quem eventualmente foi o eleito num determinado pleito. Isso é menor numa estrutura de Estado e acho, e espero com convicção acreditar que as Forças Armadas cumprirão esse papel. E acho, inclusive, Kennedy, do que eu conheço das Forças Armadas, não sou especialista, que elas efetivamente não acham nem um pouco engraçado, para usar uma expressão ruim, que o presidente da República se reúna embaixadores para falar mal do Brasil. Se há algo que marca as Forças Armadas, é um nacionalismo que defende o Brasil e a sua imagem em todos os pontos. O titular do Poder Executivo chamar embaixadores para falar mal de ministros do Supremo Tribunal Federal, do TSE, para colocar em dúvida, sem nenhuma base real, o sistema eleitoral, me parece que causa nas próprias Forças Armadas um desconforto muito grande, porque é o titular da presidência falando mal do Brasil e espalhando uma versão que não é verdadeira. Procurador, eu quero fazer também um contraponto. Eu falei a respeito das manifestações, né, a partir desse encontro com o Bolsonaro. A maioria das autoridades aí do país se manifestaram, né, por meio das redes sociais, a conhecida nota de repúdio, né, que a gente tem ouvido tanto. Mas, até o momento, né, só os parlamentares da oposição foram ao STF contra o presidente. Então, na prática, pouco se fez até o momento, né? O senhor acha que falta uma reação institucional à altura, até o momento, da gravidade do que aconteceu? Gabriel, eu acho que as manifestações públicas, ostensivas, de várias instituições, de parlamentares, de associações, enfim, elas já são um sinal muito importante para a sociedade brasileira e já podem servir como um primeiro alerta a todos. A provocação ao Supremo Tribunal Federal, seja ela da situação ou da oposição, ela é um processo, e é um processo que é lento, nós temos que reconhecer isso, e é lento especialmente agora, em julho, quando o Supremo está operando em regime de plantão, só com a presidência, o presidente Fux em atuação. Então, me parece que assim, os dados se movimentaram. Né? Nesse tabuleiro complexo que é a realidade política brasileira, houve um movimento de reação que me parece foi bastante consistente, que não pode se basear apenas nisso, que demanda, sim, uma vigilância concreta e efetiva o tempo todo, mas eu não diria que essa reação foi insuficiente. Ela marcou bem o campo e agora o que nós precisamos fazer é o dia seguinte. O que fará o TSE, o que fará o Supremo Tribunal Federal, mas eu acho que o mais importante disso, o que farão os partidos. Um sinal dúbio dos partidos políticos, um sinal que não represente uma resposta imediata dos partidos políticos dizendo, olha, nós todos estamos comprometidos com o processo democrático, é que nos levará, sim, a um problema, isso já em agosto, porque essa dubiedade no discurso, quando nós iniciarmos o processo eleitoral efetivo, depois da escolha das candidaturas e início da propaganda, é que pode levar o país a uma situação de instabilidade política muito grande. Então, acho que no momento foi suficiente, independente, vamos aguardar o que virá no TSE e virá do Supremo,
mas vamos aguardar especialmente as posturas dos partidos, das federações partidárias, efetivamente e prática, porque esse contato com o eleitor é que nos dará um verdadeiro termômetro da temperatura do que podemos esperar, se teremos ou não um Capitólio.